Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Já há algum tempo que eu não tenho feito vídeos em que eu mostro as Sagradas Escrituras e que leio uma parte das Sagradas Escrituras a vocês. E hoje, não é porque eu tenha muito tempo, mas porque eu achei maravilhoso o trecho que eu li essa manhã, que foi exatamente em Daniel 4, e eu vou compartilhar convosco. Aqui, neste capítulo, nós vamos ver muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Uma delas é que eu venho falando aqui e também já falei, já traduzi vídeos da nossa irmã Celestial, em que pessoas iam se transformar em tipo pessoa e animal. E isto é bíblico, vocês vão ver aqui que isto é bíblico. Também aqui vamos aprender o preço de não ouvirmos os alertas dos profetas. Este capítulo 4 de Daniel é riquíssimo, como todas as Sagradas Escrituras, mas infelizmente nós sabemos que há pessoas que não gostam de ler, outras que dizem que leia, mas não entendem, e eu quero dizer a vocês que eu também já fui assim. Eu também lia, não entendia, e pedia e disse: Senhor Pai Santo, abre o meu entendimento, e dizia tanta vazia. Isso era uma frase que estava na minha oração todos os dias. Senhor, abre o meu entendimento para que eu possa entender a tua palavra. E então, se você não entende, não se preocupe, continue, peça direção, discernimento, sabedoria, revelação das Sagradas Escrituras, e o nosso Pai Celestial certamente que vai ajudar. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que estão compartilhando e, acima de tudo, os que estão ouvindo estes alertas e pondo em prática na sua vida. Há um preço a pagar quando nós fazemos-nos mais do que Deus. E hoje em dia, especialmente essa geração que está aderindo a estas agendas do LGBT, etc., eles estão se exaltando acima de Deus. Eles estão dizendo que o que Deus formou eles para serem, eles não vão ser. Eles vão ser aquilo que eles querem ser. Portanto, a elite mundial diabólica diz que isto não é uma doença, por isso não pode ser curada, e eu já disse a vocês que não é uma doença, não pode ser curada. No entanto, eles receitam medicamentos a essas pessoas para alterar os hormônios, etc, etc. Estamos vivendo um grande engano. Quando nós queremos nos fazer Deus, trazer a honra e a glória para nós, há um grande preço a pagar. Vocês vão ver isso aqui. E então eu vou orar ao Altíssimo e vou trazer aqui esta passagem riquíssima. Meu querido Pai Celestial, eu te dou graças por esta palavra que eu li esta manhã. Oh Senhor, tu bem sabes que é onde estou ocupada, Senhor, mas a tua palavra diz para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as coisas serão acrescentadas. Tu estás vendo o esforço que eu estou fazendo para tirar tempo da minha vida para fazer estes vídeos, para que as pessoas possam ficar alertadas, avisadas, para mais tarde não dizer: olha, nunca vi isso, não sabia. Glória seja dada ao teu nome. Abençoa todas as pessoas que estão a ver este vídeo, em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, eu te agradeço. Amém. Eu hoje vou buscar o meu querido sogro para a minha casa, e de repente ainda faço um vídeo com ele. Ela é uma pessoa que tem muito problema em ouvir, muito problema na vista também. Claro que já tem quase 90 anos e os órgãos das pessoas vão falhando. Mas eu disse, eu estava fazendo a comida, ainda é bastante cedo, e eu disse: eu primeiro vou pôr a comida a fazer, então vou fazer o vídeo, depois vou buscar o meu sogro, para vir para a minha casa, para passar um dia connosco. E é isto, meus irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, pôr as coisas mais importantes em dia. Quais são as coisas mais importantes? Primeiro, Deus, o reino de Deus. Segundo, a família que hoje em dia também está sendo tão mal nutrida. Vamos então à passagem da palavra de Deus, portanto, Daniel 4. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Vejam só, este homem estava dizendo uma palavra maravilhosa. Ele estava dizendo: a toda a terra, paz vos seja multiplicada. Não é isso que eu abro sempre o meu vídeo dizendo: meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Nós não sabemos o que é a paz do Altíssimo, meus irmãos. A paz do Altíssimo é tão forte, tão grande, tão maravilhosa, tão composta, que você e eu podemos sentir paz mesmo quando há uma grande tribulação na nossa vida. Esta é a verdadeira paz, esta é a paz do Altíssimo. Há pessoas que têm a vida tudo a correr bem e não têm paz.
Por isso, meus irmãos, quando eu digo a paz do Altíssimo, faça benefício dela, aceite-a e aplique-a na sua vida. Eu sei que muitas vezes, hoje em dia, há muita coisa que tira a nossa paz. Mas não se apegue a esta paz que é flexível, que vai e vem conforme as situações da vida, mas a paz que vem do nosso Pai Celestial. Paz vos seja multiplicada. E agora diz aqui assim, vejam só, irmãos, este homem, como é que ele está falando, que é uma pessoa que parece que ele está tão chegado a Deus e de um momento para o outro ele vai deslizar e a vida dele vai trocar, não só a vida, mas a aparência, o modo de vida dele, etc. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Outra coisa também. Epá, eu hoje vou falar das grandezas de Deus, que Ele tem feito para comigo. Eu estou tudo arrepiada. Glórias ao teu nome. Vejam só que palavras. A gente ouvindo estes dois versículos. E o terceiro diz assim: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Até aqui nós podemos ver que este homem é um homem que nós talvez gostaríamos de ser como ele. Dando paz ao povo, fazendo conhecer as maravilhas, os sinais que o Senhor tem feito com ele, dizendo que ele é um reino sempre eterno, que o seu domínio vai de geração em geração. E ele vai assim, no versículo 5, tive um sonho. Portanto, quando as pessoas dizem, eu não acredito em sonhos, eu não acredito, irmãos, realmente, hoje em dia, há muitas pessoas que estão usando e abusando dos sonhos, das palavras de Deus, para dizerem que Deus falou isso, Deus falou aquilo. Eu tenho aí alguns sonhos, mas o Altíssimo é minha testemunha, o Criador dos céus e da terra. E Deus me livre de dizer alguma coisa que eu não tive. Eu tive um sonho essa noite, Deus me livre de inventar. Eu digo aquilo que eu vejo e aquilo que eu, portanto, que eu sonho. E estava sossegada na minha casa, ok? Tive um sonho que me espantou e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, excedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me souberam dar a interpretação. Vocês têm vindo os mestres. Eu tenho de fazer os vídeos, não posso esperar que as obras acabem. Então entraram os magos. Deixa-me esperar um bocadinho. Tive que parar o vídeo um bocadinho porque o barulho estava muito... Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles. Mas não souberam fazer a interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Preste atenção, meus irmãos, que ele está falando segundo o nome do meu Deus com letra pequenina. Ele não estava a se referir ao nosso Deus, ao Criador dos céus e da terra. E no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que eu vigia um santo descer do céu. Portanto, ele viu um anjo descer do céu.
clamando fortemente e dizendo assim: derribai a árvore, cortai os ramos, sacudi as folhas e espalhai o seu fruto, afugentam-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as raízes, atada com cadeias de ferro e bronze. Portanto, as raízes estavam amarradas com cadeias de ferro e bronze na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Ela estava-se referindo ali a Nabucodonosor. Seja mudado, aqui está, meus irmãos, aquilo que os homens estão fazendo nos dias de hoje. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem e lhe seja dado coração de animal, e passem por ele 7 tempos. Não sei se você conhece essa escritura, mas aqui mais abaixo, Beltesazar, Daniel, vai dizer que é isto que vai acontecer: seja mudado o seu coração, para que não seja mais um coração de homem, mas que lhe seja dado um coração de animal. Está-se a referir ao próprio rei Nabucodonosor. O coração dele ia ser mudado e ele ia ser o que a gente diz hoje em dia, um lobisomem. Esta sentença é por decreto dos vigias, portanto isso é uma ordem dos anjos, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos céus, dos homens. Não foi há pouco que este próprio rei disse que o Altíssimo era a sua geração, o seu reino era sempre eterno e que ele ia reinar de geração em geração. Diz aqui assim: esta sentença é por decreto dos vigias e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, conheçam as pessoas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois em ti há o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora. Ele deve ter ficado assim, espantado por 1 hora, e os seus pensamentos o turbaram. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espanta o sonho, nem a sua interpretação. E respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que tenham ódio e a sua interpretação aos seus inimigos. Ele está dizendo assim, que este sonho não seja para si, que seja para os seus inimigos. E ele então explica: a árvore que viste, que cresceu, se fez forte, cuja altura chegava até ao céu e foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste, te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até à extremidade da terra. Imaginem só o poder que este rei tinha. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Ele estava dizendo, a princípio ele disse que esta interpretação não seja, contra o senhor. Mas à maneira que ele estava falando, o senhor estava dando a interpretação e ele viu que realmente aquilo era para o rei. Meus irmãos, nos dias de hoje, os profetas, aqueles profetas que querem inchar a carne, raramente dão alertas de repreensão. Isto é uma grande repreensão que o rei, se quisesse, podia mandar matar Daniel, mas não. Vejam só, meus irmãos, vejam só, está aqui uma palavra-chave aqui mais abaixo, quem disse cá comigo essa manhã. Oh my God, vejam só. Portanto, esta interpretação ao rei e este decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor, serás tirado dentre os homens.
A tua morada será com os animais do campo e te farão comer erva como os bois. Um perfeito animal. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Agora aqui está, meus irmãos, uma palavra. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti. Depois que tiveres conhecido que o céu reina, ou que Deus reina. Aqui está a frase-chave, no versículo 27. Vejam só, meus irmãos, que eu disse no princípio do vídeo que é muito perigoso quando alguém nos adverte e as pessoas não ouvem a advertência, porque hoje em dia os profetas só são aclamados, acarinhados e acreditados se dizem que vai vir tempos muito bons, as pessoas vão prosperar, dias melhores virão, mas se eles disserem assim, vai vir uma catástrofe global, as pessoas vão ficar sem dinheiro no banco, a luz vai ser apagada, etc, etc, tudo isso que eu tenho dito aqui, eles não querem ouvir. Vejam só aqui o que está a palavra-chave, diz aqui, no versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, ele está dando um conselho ao rei, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e põe fim às tuas iniquidades, e usa de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, o Senhor ainda lhe deu um ano para ele viver a sua vida. Ao fim de 12 meses, falou o rei dizendo, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com força do meu poder, para a minha glória e minha magnificência. Aí está a queda de Nabucodonosor. Quando a pessoa quer pegar na glória tudo para si. Olha, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aos irmãos. O meu marido, pela graça do Altíssimo, é uma pessoa que tem muito talento nas suas mãos. Muito talento. Mas ele não se cansa de dizer que aquele talento que ele tem, foi Deus que lhe deu. Obrigado, Senhor, por este talento que tu me deste. Porque o meu marido é uma pessoa que põe, de onde ele põe as mãos, ele resolve o problema. Graças ao Altíssimo. E então... como é que é dizer? Olha, ele está pegando no ênfase, na glória, na honra, tudo para si. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre os reis dos homens e dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceu pelo como a pena das águias e as suas unhas como as das aves. Aquele homem transformou-se num autêntico animal. A Celestia tem vídeos aí que diz que sim, que eles estão trocando o nosso ADN através, sabes muito bem do que é, e que as pessoas vão se tornar realmente animais, fazendo sons como os animais. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu. Ao fim daqueles dias, quando acabou os dias, quando acabou aqueles 7 tempos, ele olhou para o céu, mesmo sendo um animal, basicamente, e tornou-se a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e levei e glorifiquei ao que vive para sempre a glória ao teu nome, estou toda arrepiada, cujo domínio é um sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra serão reputados a nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, e não há também quem lhe diga, que fazes? No mesmo tempo, tornou a vir a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros, os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, eu levo, eu exalto, eu glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras,
ouçam a verdade, e os seus caminhos juízo, e pôde humilhar aos que andam na soberba. O que fez ele, portanto, exaltar-se a si foi a soberba. Meus queridos irmãos, eu podia falar muito mais deste capítulo, que é lindíssimo, maravilhoso, mas como vocês sabem, eu tenho andado muito ocupada. Mas eu tirei tempo do meu tempo para trazer esta palavra a vós. Eu espero que vocês fiquem tão alegres e emocionadas como eu estou ficando com esta palavra maravilhosa. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.